Pessoal, boa tarde. Queria dizer que estou muito feliz em estar aqui com vocês, né, na tarde deste dia. E a gente vai dar uma viajada agora, entrar na vibe de uns pacientes um pouco mais críticos, que são os pacientes de terapia intensiva. Espero que vocês gostem da palestra, tá certo? Participem, interagem e vamos lá que o tempo é curto e as horas estão voando para a gente encerrar rápido e vocês poderem voltarem amanhã para cá, para dar continuidade ao processo de vocês, tá bom? Então, para quem não me conhece, meu nome é Elilton Salles, sou enfermeiro intensivista, atuo no momento no Real Hospital Português, na UTI de transplante, tá? Estou cursando ainda à distância o curso de SCIH, Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho a respeito da oxigenação de membrana extracorpórea, conhecida como ECMO, né? O congresso de vocês está voltado aí para pacientes críticos, de alta complexidade, que envolve urgência, emergência e também terapia intensiva. Então vamos lá agora mergulhar aí nesse mundo da terapia, porque a gente está observando que os hospitais, né, principalmente a rede privada, vem crescendo a questão tecnológica, os prontuários eletrônicos, dispositivos eletrônicos, o papel está ficando de lado, né? A robótica vem crescendo, a tecnologia vem crescendo, é mais um motivo, é mais uma forma de vocês se prenderem a um mestrado onde envolve tecnologia e que você avance junto com o mercado e não fique para trás. Então, na tarde de hoje, vamos lá trabalhar um pouquinho aí de ECMO. Nosso objetivo na tarde de hoje é abordar os aspectos sobre assistência circulatória mecânica e apresentar para vocês de forma clara, simples, direta, o que seria o ECMO, o seu fator histórico, suas indicações, complicações e como o enfermeiro da terapia intensiva vai abordar, trabalhar e manter o seu plantão calmo com esse paciente que está submetido aí ao tratamento de ECMO. Então, aqui a gente tem uma imagem de um paciente em ECMO, tá? A gente vê toda essa parafernália aqui, toda essa robótica. Esta robótica, ela é manual, é a gente que trabalha, é a gente que domina esse maquinário, para que a gente possa manter aí a vida do nosso paciente em alerta, vivo, né? E que não aconteça o pior com ele. Então, falando um pouquinho da fase pré-analítica, da fase retrógrada aí da questão do ECMO, o primeiro relato do uso do dispositivo de assistência ECMO foi em 1954, tá certo? Já agora, em 72, foi utilizado no contexto da falência ventilatória na terapia intensiva. O que isso quer dizer? Se o meu paciente crítico, que está submetido em unidade de terapia intensiva, não é, em tempo, está apresentando o risco de falência cardíaca ou pulmonar, ele tem a indicação de ser colocado na ECMO, tá? Essa avaliação ainda do paciente entrar em ECMO não faz parte do corpo de enfermagem. Isso é uma avaliação, uma conduta médica. Agora, o processo de confecção, de implantação da ECMO, o enfermeiro faz parte dessa implementação e da dose de manutenção, que seria o controle desse dispositivo. Então, aqui a gente tem a primeira máquina de ECMO, lá em 54, algo antigo, não é? Algo não moderno, que dava trabalho para colocar o paciente nesse dispositivo, e hoje a gente tem algo muito, não é, temporária para a manutenção dos cuidados circulatórios da parte vascular, são essenciais para a melhora do organismo. Com isso, o objetivo de melhorar a expectativa de vida desse paciente vai se dar através da fila de transplante cardíaco ou pulmonar. O que é que isso quer dizer? A partir do momento que eu tenho um paciente com uma falência cardíaca, uma falência pulmonar, eu preciso estabilizar esse órgão, parar esse órgão para que ele possa desinflamar. Um exemplo simples, para que vocês possam entender. A gente está vindo agora da questão pandemia Covid. O Covid é uma doença trombolítica. Afetou o alvéolo pulmonar. Se eu tenho um pulmão que está inflamado, eu preciso desinflamar este para que ele volte a fazer seu funcionamento correto. E como é que eu vou paralisar o pulmão? Se eu paraliso o pulmão, meu doente faz o quê? Morre.
Mas aí entra a ECMO. Eu coloco o meu paciente na ECMO, na circulação extracorpórea, e o aparelho, esse maquinário, vai fazer o papel do pulmão ou vai fazer o papel do coração para que a gente possa estabilizar esse órgão. Compreendido até aí? É fácil entender isso, não é? A gente parou o coração ou parou o pulmão para que esse maquinário faça esse trabalho. E esse maquinário vai fazer esse trabalho por um tempo indeterminado, até que possa existir uma curva de melhora. Se a curva de melhora não for atingida num certo período de tempo, intervalo de tempo, a gente encerra o processo e tira esse paciente mais uma vez desse maquinário ou espera que a natureza faça aí o seu papel, não é? Então vamos lá. É uma modalidade terapêutica que possibilita um suporte temporário, certo? Não é definitivo, pulmonar ou cardíaco refratário ao tratamento clínico convencional, que seria apenas o uso de medicamentos ou um tratamento não conservador. Um dos principais dispositivos de suporte de vida extracorpórea nos dias atuais. Então, aquele enfermeiro que está se formando hoje no mercado de trabalho, que pretende entrar na área de terapia intensiva, ele precisa, de qualquer forma, compreender o que seria a ECMO. Ele precisa se atualizar no contexto de tecnologia. Ele precisa entender o que seria a gravidade, entender o que é um paciente crítico, a complexidade, a curva de desenvolvimento que esse paciente se encontra na terapia intensiva. Então, o enfermeiro intensivista, ele precisa ter um olhar o quê? Mais aguçado, um olhar mais clínico, um olhar mais apurado. Vocês estavam aqui com a outra palestrante falando aí a questão do uso do sulfato de magnésio na pré-eclâmpsia, e a gente precisa entender que quando essa gestante, que também dá entrada na terapia intensiva para sulfatar, ou ela já pariu e se torna puérpera, do antídoto próximo à paciente que está fazendo o uso do magnésio. Então, a terapia intensiva, vocês que serão enfermeiros da UTI, precisam estar um passo a mais daquele enfermeiro que está lá atrás. Você tem que ter um olhar mais aguçado, um olhar mais clínico, um olhar mais à frente. Em que consiste basicamente a ECMO? É uma bomba de propulsão sanguínea, ela vai bombear aí esse sangue, fazer o trabalho da função cardíaca ou pulmonar, vai ter um oxigenador para poder fazer o trabalho da troca gasosa, a hematose, não é? Temos as cânulas de drenagem de retorno de sangue, onde eu vou ter uma entrada e uma saída. Uma cânula vai puxar o sangue venoso e vai devolver ele já purificado, rico em oxigênio. Os sensores de fluxo de pressão, o sistema de controle de temperatura, porque a partir do momento que o paciente não está em ECMO e você, nesse momento que está aí sentado, que o seu pulmão e seu coração estão trabalhando, o coração, ele bombeia, não é, o sangue, mas ele se compromete em mandar o volume adequado, a temperatura adequada. Então, a ECMO precisa também se preocupar com esses fatores. Então, a ECMO, ela não só filtra, mas também ela vai cuidar de toda a parte comportamental que esse sangue precisa para manter o equilíbrio ácido básico e não trazer uma alteração aí para esse paciente. O sistema de controle de temperatura para resfriamento e aquecimento sanguíneo e pontos de acesso arterial e venoso para a coleta do sangue do circuito. Nosso paciente em ECMO também faz hemodiálise. Então, eu preciso conhecer todos os conectores e sensores, as entradas arteriais e venosas, porque se você, enfermeiro, coloca o paciente para fazer plasmafese ou coloca esse paciente para fazer uma diálise na guia da cânula errada em ECMO, você pode contribuir aí para o óbito do seu paciente. O sangue é dexogenado, né? É drenado pelo sistema venoso, impulsionado através de uma bomba de centrífuga até uma membrana de oxigenação artificial, deste modo retornando o sangue oxigenado para o sistema artério-venoso, que seria esse ciclo aqui que vocês estão vendo na imagem. Eu vou tirar o sangue venoso, né, rico aí em gás carbônico, vou passar ele na centrífuga, ele vai fazer todo o processamento de tirar as impurezas, oxigenar esse sangue e passar na membrana para fazer controle de temperatura e só assim eu devolver esse sangue purificado, aí rico em O2 para o nosso paciente.
E isso acontece de forma contínua e ininterrupta, tá? Aí vocês podem me perguntar, e se esse aparelho parar, o que é que acontece? Acontece realmente um circo, um carnaval. Porque essa máquina não deveria parar. Mas se ela é eletrônica, a gente vai fazer o trabalho dela manual. Porque se ela para, o paciente para junto com ela. O fluxo gerado é contínuo, tem por objetivo manter uma perfusão tecidual com sangue oxigenado enquanto aguarda a recuperação do órgão acometido, que é o que eu falei para vocês. A ECMO está fazendo o papel do coração e do pulmão, ou de ambos ao mesmo tempo. Estratégia ponte para a recuperação de 1 até 30 dias. A gente tem 30 dias para tentar recuperar esse paciente em ECMO. Se não recuperou, a gente vai tentar aguardar a avaliação médica e verificar se ele sai desse tratamento ou não. Existem dois tipos de ECMO, tá? O sistema veno-arterial e o sistema veno-venoso, ou seja, é a modalidade indicada para oferta de suporte cardíaco com função pulmonar preservada ou não, mas quando ela é veno-venosa, VV, e aqui a gente chama de VA, a VV seria a modalidade de escolha no contexto de insuficiência respiratória com função cardíaca preservada. Ou seja, na maioria das vezes, quando os problemas são associados a problema respiratório tipo COVID, a gente vai preferenciar o sistema veno-venoso, VV. Quando tem uma situação mais cardíaca, fica no sistema veno-arterial. Mas o ECMO tem essas duas modalidades. Sistema veno-arterial segue esse fluxo e o veno-venoso vai seguir aquele fluxo com a cânula mais de retorno. Quais são as indicações, quais são os pacientes que vão entrar em ECMO? Pacientes que apresentam insuficiência respiratória por hipóxia, que é o caso dos pacientes COVID na maioria das vezes, insuficiência respiratória por hipercapênica, insuficiência cardíaca, onde entra todas essas comorbidades. Choque cardiogênico, miocardite, depressão miocárdica, ressuscitação cardiopulmonar extracorpórea, choque cardiogênico, falência de enxerto, de transplante cardíaco, ponte para implantação de dispositivos de assistência ventricular e ponte para transplante cardíaco. São todas as indicações para os pacientes entrarem aí no tratamento de ECMO. Contraindicação referente a ECMO, até hoje não tem, tá? Algo que diga, não, esse paciente não tem indicação de fazer a ECMO, mas existem algumas coisas, alguns pontos que precisam ser levados em consideração, que seria as contraindicações ou um efeito colateral do paciente que já está em uso da mesma, que seria hemorragia ativa não controlada, neoplasia sem tratamento, disfunções irreversíveis do sistema central e falência cardíaca ou respiratória irreversíveis no estágio terminal. Complicações da ECMO, onde o enfermeiro tem que ter mais atenção. Falha na membrana de oxigenação, que é aquele circuito lá que está adaptado, tá? Ele não pode chicotear, ele não pode vibrar. Ruptura do circuito de oxigenação, porque eles têm muitas peças, e essas peças podem se desconectar. Manejo de anticoagulação. Pensem comigo, gente. Se eu estou tirando sangue de um paciente num grande volume por um circuito de silicone, de borracha, existe um grande risco desse sangue, quando sair de dentro do doente, coagular. Então, eu preciso de uma concentração, de uma dose de anticoagulante muito alta, para que esse sangue, quando passe nesse sistema de ECMO, não venha coagular. Em contrapartida, se essa dose também é muito elevada, eu trago algumas complicações para o paciente, como, por exemplo, o INR que esteja alargado e esse paciente fazer um distúrbio aí de coagulação. Hemorragias intracranianas, lesão renal aguda e complicações infecciosas nos sítios do dispositivo ECMO. Então, aqui a gente tem um paciente, uma criança que foi colocada aí no ECMO, né? Fazendo toda a liberação. Vocês não estão conseguindo ver a vermelhidão ainda do sangue, porque ainda está preenchendo a quantidade de água aquecida para que ele possa fazer a sucção sanguínea. Aqui em cima ele já fez a pulsação, ó, puxou aqui e devolveu.
Ela puxa por uma conexão de borracha, vai passar na centrífuga, vai oxigenar e volta pela segunda membrana. Se vocês prestaram atenção aqui no pescoço desse paciente, essas duas cânulas elas sofrem alteração de cor. Eu tenho um sangue venoso e outro mais oxigenado. Aqui é quando a gente faz a liberação com as pinças, que ela vai começar a fazer a sucção sanguínea. Passa na membrana. Sobe para o exaustor. Nessa maquininha aqui, nesse dispositivo, não pode haver coágulo. A gente vai chegar mais à frente, aí entender o que seria o coágulo nesse dispositivo. Para que depois disso, que ele consiga manter a temperatura, ele devolva lá para o doente. Pacientes em ECMO entram alguns riscos. Então, eu acho que seria muito importante a gente trabalhar esses riscos envolvendo o diagnóstico de enfermagem SAI, que é algo que vocês têm bastante dificuldade. Mas eu trouxe alguns diagnósticos que são voltados apenas para o paciente em ECMO, tá? Que seria o débito cardíaco diminuído, a perfusão tissular ineficaz, o risco de volume de líquidos e o desequilíbrio corporal que ele está apresentando, a ventilação espontânea que fica prejudicada, porque na maioria das vezes esse paciente vai estar em TOT, entubado, em ventilação mecânica, risco para a troca gasosa prejudicada, porque mesmo entubado, ele pode estar em acidose respiratória ou acidose mista e apresentar algum desconforto respiratório, termorregulação ineficaz, por causa dessa troca de temperatura, que a temperatura da máquina é superficial e a temperatura corporal dele seria outra. Mobilidade no leito prejudicada, risco da integridade prejudicada na proteção ineficaz, nutrição prejudicada, déficit do autocuidado, risco para infecção, risco para queda, risco para TEV e risco para broncoaspiração. São alguns diagnósticos de enfermagem que a gente aplica ao paciente aí, portador de ECMO, né? E aí existem alguns cuidados de enfermagem que a gente precisa entender como enfermeiro para poder prestar uma assistência adequada a esse paciente. E que cuidados de enfermagem são esses que é o mais importante para vocês hoje? O que é que eu, como enfermeiro, preciso saber para que meu paciente em ECMO não apresente uma intercorrência dentro de uma unidade de terapia intensiva? Monitorar os sinais vitais de 15 em 15 minutos na primeira hora da canalização, ou seja, foi feita a canalização nesse momento, a gente implantou o ECMO nesse paciente agora, então nessa primeira hora, na verdade não é primeiras horas, é no singular, nessa primeira 1 hora que foi feito o procedimento, confeccionado e instalado a ECMO, a cada 15 minutos os sinais vitais precisam ser avaliados, porque a qualquer momento ele pode fazer aí uma intercorrência. Após a primeira hora de canalização, manter os registros de vigilância de 1 em 1 hora, monitorar a PAD, a PAP, a DC, a IC, a RVS e a RVP. O que seria a PAD? A pressão arterial diastólica, que vai ser força de membrana, a pressão arterial pulmonar, que a extracorpórea vai fazer, que a gente pode controlar através do Ranger, esse volume quando o paciente começa a fazer hipotensão. Na maioria das vezes, os pacientes em ECMO, o primeiro sintoma clínico que ele apresenta é a hipotensão. Por isso que a gente se preocupa com a PAD, com a diastólica. O que é que a gente faz? Aumenta o volume do ECMO para que ele dê uma concentração maior de sangue para esse paciente. Avaliar o DC, que é o débito cardíaco, porque na maioria dos pacientes estarão em uso de catéter de Swan-Ganz, e vai me dar aí esses valores. O IC, que é a insuficiência cardíaca, a resistência vascular sistêmica e a resistência vascular pulmonar. Monitorar também a sedação. Paciente que está em ECMO, na maioria das vezes ele está sedado. Ah, professor Elildo, eu posso encontrar algum paciente em ECMO não estando sedado? Pode, mas não é uma realidade ainda nossa aqui no Brasil. Tá? A gente não tem paciente em ECMO, na maioria das vezes, consciente e orientado. Ele sempre está lá sedado. Então, o paciente sedado na unidade de terapia intensiva, ele torna-se mais uma vez crítico. Muita sedação,
Despertar da manhã, que muitas vezes alguns hospitais não trabalham com esse tipo de protocolo, ceda o paciente demais e gera uma complicação maior. E hoje, graças ao avanço tecnológico, nós temos aí um dispositivo chamado BIS, que é uma rede de eletrodo, através de magnetismo, a gente consegue fazer a leitura de quanto esse juízo já recebeu de sedação e quanto esse paciente está sedado, e começar a reajustar aí essas doses de sedação nesse paciente através desse aparelho BIS. Lembrando que os protocolos de medicamentos para sedação atualizados 2023 foi alterado e a gente não preconiza mais o uso do Dormonide, sim do Temolol, né? Temos aí também a avaliação da circulação periférica, que é o tempo de enchimento capilar, o registro do balanço hídrico, o controle do débito urinário, avaliar os locais de inserção das cânulas por causa do risco de infecção, realizar as trocas de curativos de acordo com a rotina da instituição e avaliar PAN, PVC e PAI, a pressão arterial média, a pressão venosa central e a pressão arterial invasiva. Falando também de tecnologia, de avanço tecnológico, a PAN dispositivo, PVC dispositivo e PAI também dispositivo eletrônico adaptado ao monitor de monitorização aí do paciente dentro das UTIs. Controlar também a dor através de algumas escalas, que eu acho que quem pagou paciente de risco comigo já trabalhou essa questão. Quem não trabalhou, a gente vai lançar a dúvida agora, o questionamento. Paciente que está entubado, sedado, bloqueado, ele sente dor, sim ou não? Sim, ele sente dor mesmo entubado, né? Então, aquele paciente que está entubado, eu preciso de uma escala, uma ferramenta para poder avaliar essa dor. Então, o paciente que está entubado em ventilação mecânica, a ferramenta que a gente usa para avaliar a dor é a escala de BPS. Avaliar equipamento de ECMO, se está havendo chicoteamento, se suas cânulas estão com vibração, que não pode acontecer, se nesse circuito completo está tendo coágulo de sangue, se tiver coágulo, chegou a hora de reavaliar a quantidade de anticoagulante de heparina presente nessa ECMO, tá? Quando existe uma elevação muito grande do INR e a gente vê que recebeu muita heparina, a gente pode deixar também esse paciente algumas horas em ECMO sem heparina, tá? A gente pode desligar essa heparina. Se preocupar também com o volume de água presente no maquinário, a temperatura da máquina, que ela não pode alterar, orientar aos familiares presentes junto da UTI, junto do seu paciente, os riscos eminentes que esse paciente pode estar apresentando. Você está falando de acompanhante dentro da UTI? Sim. Hoje, nos tempos atuais, o que é mais moderno, né? O que os hospitais preconizam hoje é a presença do acompanhante dentro das unidades de terapia intensiva. Realizar a descompressão das proeminências ósseas. Vê só, gente. Existe hoje um tabu muito grande com a enfermagem, porque a enfermagem gosta de dizer assim: esse paciente está muito crítico, está muito grave, e se mexer nele, ele morre. E o paciente fica 24 horas, 36 horas, 48 horas, sem ser manipulado em nada. As literaturas atuais dizem que isso não existe, não é? A gente chama médico, a gente chama fisioterapeuta, vem o enfermeiro, vem o técnico de enfermagem, e mesmo esse paciente em ECMO, mesmo tendo um TIS elevado, esse paciente precisa ser descomprimido sim. Ele não precisa mudar o decúbito para fazer descompressão. Descompressão dos membros superiores, inferiores, rotação da circunferência cefálica, descompressão da fossa ilíaca, da região trocantérica. Paciente em ECMO, ele fica pronado. Paciente em ECMO, ele desce para fazer tomografia. Quando não, por causa do avanço tecnológico, temos hoje as tomografias de bioimpedância, já que ele tem um risco muito grande de abrir lesão. Manter as pulseiras de identificação, porque se o paciente está sedado, entubado, muitas vezes para evitar erros e respeitar o protocolo, esse leito precisa estar identificado com o uso das pulseiras. Oferta de cuidados gerais na presença obrigatória do enfermeiro.
Paciente em ECMO, o técnico de enfermagem não pode realizar nenhum tipo de manobra se o chefe imediato dele não estiver do lado. Então, esse paciente pode tomar banho, pode fazer higiene, pode trocar fralda, pode. Se o enfermeiro estiver do lado do seu técnico para fazer isso, nesse tipo de paciente em ECMO, tá? Porque um passo falso, um passo errado, e você prejudica aí a vida do seu cliente. Então, vocês têm que entender que, desde já, técnico de enfermagem vai fazer um procedimento num paciente que está crítico, ele precisa da prévia autorização do seu enfermeiro, do seu chefe imediato. A cada 6 horas, avaliar os scores bioquímicos através do TTPA, o TCA e a gasometria, lembrando a importância de vocês, enfermeiros, compreender e interpretar a gasometria. Na maioria das vezes, o que vocês gostam de aprender é a coletar a gasometria, mas não sabem interpretar. E, infelizmente, nos tempos atuais, alguns enfermeiros, estudantes de enfermagem e enfermeiros já formados que estão atuando no mercado deixam bem claro: quem avalia a gasometria é médico e físio. Não é. É o enfermeiro também. O enfermeiro faz parte da equipe multiprofissional. Então, para que eu possa avaliar parâmetros, é necessário que o enfermeiro entenda e compreenda a interpretação de uma gasometria. Entender o que é um pH, PCO2, um lactato, e os scores bioquímicos e os eletrólitos, onde a gente fala de ionograma, cálcio, potássio e cloro. Atentar ao risco do paciente, manter o paciente aquecido, porque tem aí um risco de hipotermia importante, e manter o repouso no local tranquilo e calmo. Muitas vezes, né, o nosso paciente neurológico, o paciente em ECMO, ele fica um pouco confuso das informações. Ele está sedado, ele está bloqueado, mas ele está ouvindo tudo. É televisão ligada, é monitor apitando, é bomba apitando, é gente falando alto, e isso contribui para uma confusão mental. Então, é sempre importante manter um ambiente calmo, livre de ruídos. Toda essa abordagem aí, referente à ECMO, é necessário da equipe multiprofissional para ofertar uma assistência melhor para esse paciente. Preciso da equipe de odontologia, preciso de fono, preciso da enfermagem, preciso da equipe de farmácia, preciso de nutrição, preciso de fisioterapia, preciso de psicologia e preciso de medicina. O paciente em ECMO, o enfermeiro não consegue trabalhar sozinho. Ele precisa da equipe multiprofissional para prestar aí uma assistência de qualidade voltada a essa população de paciente em ECMO. A oxigenação por membrana extracorpórea é um dos principais dispositivos de suporte de vida utilizado nos dias atuais em pacientes críticos, nos pacientes de alta complexidade. É fundamental que a equipe multiprofissional esteja familiarizada, esteja unida, né, e na modalidade de suporte, uma vez que os desfechos clínicos do paciente em ECMO está diretamente relacionado com a experiência no centro de manuseio deste paciente. Aí o que é que acontece? O que é que a gente precisa entender, pessoal? Para a gente finalizar a tarde de hoje. A pauta de vocês, o objetivo geral da palestra de hoje, dessa última palestra, é trazer para vocês um olhar de tecnologia, de inovação, tá? Então não tem como eu falar de inovação se eu não falar de ECMO, que é o dispositivo de maior tecnologia que tem hoje no mercado, que é um paciente mais complexo. Então, o que é que isso quer dizer? O que é que a tecnologia quer dizer para mim na tarde de hoje? Que vocês, enfermeiros, precisam se preparar ainda mais, se capacitar ainda mais e estarem atentos à modernidade. Você não pode ficar para trás, você tem que se atualizar no mercado, ver as questões que estão sendo cobradas hoje, para que você chegue no mercado com um passo a mais, não é? Daquela pessoa que está bitolada com aquilo que é comum, aquilo que é normal, tá? Então, aí, espero que vocês tenham gostado dessa questão de ECMO. Muita gente não conhece a ECMO ainda, só vai conhecer quando estiver no mercado de trabalho, quando estiver nas unidades de terapia intensiva. Não é todo tipo de terapia intensiva que recebe paciente em ECMO, tá? São apenas as unidades de grande porte.
Aí vocês vão trabalhar alguns em CTI, outros em UTI, vai ter essa diferenciação. Alguém aqui sabe ainda a diferenciação entre UTI e CTI? Consegue dizer e explicar em poucas palavras? Exatamente, a gente tem a CTI, né, que é o Centro de Terapia Intensiva, que envolve várias especialidades médicas, muito conhecida como UTI geral, e a partir do momento que a gente tem uma especialidade, tipo pediátrica, neo, cardiológica, essa seria a UTI mesmo específica através de uma especialidade. Então, a gente está aí disponível para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito a oportunidade, Vanuska, Matheus, os demais professores. Desejo a vocês muita sorte. Amanhã estarei aqui com vocês avaliando o trabalho de vocês. Gostaria de parabenizar vocês. Não é fácil sair de casa de manhã cedo, passar o dia aqui ouvindo, se preparando, mas hoje a festa não é minha, a festa é de vocês. Vocês estão de parabéns porque eles venceram 10 períodos, venceram 5 anos e agora são os novos enfermeiros que Pernambuco está aí recebendo. Que Deus abençoe a carreira de trabalho de cada um. E o bingo? E o bingo? Esse curso de extensão que eu vou estar sorteando para vocês, ele vai acontecer semana que vem. Então, se eu chamar o bingo e quem for sorteado agora não puder ir para esse curso semana que vem, já me avisa, que aí eu já vou chamar outra pessoa, para não perder, não é verdade? Vamos lá agora. Misericórdia. Roda, roda. Deixa ela tirar. Eita.